A exportação e a produção de carne de porco devem ser recorde neste ano. A expectativa da Associação Brasileira de Proteína Animal é de 1.200.000 toneladas exportadas. Para falar mais sobre esse assunto, hoje o JR Agro recebe Ricardo Santin, que é presidente da ABPA. Muito obrigada por estar aqui. Olá, Giovana, um prazer estar com vocês e com o JR Agro, podendo comentar com os nossos brasileiros o desempenho da carne suína no ano e o que a gente projeta para o futuro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, então. Bom, você já sabe que o JR Agro é o nosso espaço para falar sobre agronegócio. Novos episódios estão disponíveis sempre às sextas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Também dá para ouvir o nosso conteúdo em versão podcast pelo seu tocador favorito. Bom, Ricardo, então, para começar, você fez uma viagem longa, esteve na Ásia para representar a ABPA junto com o Ministério da Agricultura. Quais foram os compromissos que você cumpriu por lá? Quais são as novidades? Você pode contar para a gente? Sim, sem dúvida, a gente acompanhou a missão do ministro Carlos Fávaro, dos seus secretários, deputados e senadores e o governador de Rondônia que tiveram nessa missão, que foi cumprida na Coreia do Sul, em Seul, depois no Japão, em Tóquio, e finalizamos na Arábia Saudita. Os pontos foram vários, a gente havia como temas de discussão a regionalização para a influenza aviária, no caso do Brasil, né, tanto em qualquer um desses temas, o reconhecimento, e aí trata de carne suína mesmo, dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rondônia e Acre, como livres de febre aftosa sem vacinação, para que possam exportar carnes para a Coreia e para o Japão desses estados também, e por último, a abertura, o pedido de abertura do mercado para a carne bovina brasileira, já que a gente vende frango, já que a gente vende suíno para lá, também vender carne bovina. Esses eram os pedidos dessa missão. E nessa missão, Giovana, além da missão oficial do ministro Carlos Fávaro, a ABPA, junto com a ABIEC, que é a Associação dos Exportadores de Carne Bovina, promoveram um seminário empresarial lá. Nós tivemos na Coreia do Sul, em Seul, mais de 130 representantes conversando e ouvindo a mensagem brasileira, e no Japão foram 220 pessoas que atenderam, mais de 120 compradores japoneses foram lá escutar a mensagem da BPA, especialmente, sobre a capacidade do Brasil de não parar de vender para lá, podendo aumentar, vender carne suína e também mantendo as vendas de carne de aves. Então, a missão foi um sucesso e o ministro Fávaro trouxe boas respostas na sua mala. Olha, tem muita notícia aqui para conversar com você, mas vou começar então pelo ponto da exportação de carne de porco, né? Entre janeiro e julho já houve um aumento de quase 16% na exportação. Quais os principais destinos então da carne de porco? Você comentou aí, Japão também deve aumentar isso? Sim, a China é o maior comprador da carne suína brasileira. 37% das vendas foram para lá, teve um crescimento de 17% nesse primeiro semestre, mas também cresceu Hong Kong, Filipinas, Cuba, Singapura, Uruguai, Japão, Angola e Vietnã. São vários os destinos. A gente vende para mais de 93 destinos e cresceram muito para lá. A China puxa os volumes. E no Japão, volto a dizer, a ideia, e o que o ministro Fávaro foi lá conversar também, é que haja o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná livres de febre aftosa, porque daí não precisa vender só do estado de Santa Catarina. O Brasil já vende para o Japão e para a Coreia, mas só de plantas de carne suína de Santa Catarina. Se a gente tiver ampliação do escopo, podendo também exportar do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre e de Rondônia, vai ter mais volume. E essa situação de reconhecimento já foi feita pela Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, há 2 anos atrás. E é por isso, então, que a gente foi lá na Ásia buscar a melhorar esse desempenho. Como você bem falou, 15,6% foi o aumento das exportações nesses primeiros 6 meses do ano e deve manter essa linha, como na abertura você chamou. Devemos passar 1 milhão de toneladas exportadas esse ano também. Além da exportação, tem a questão da produção também de carne de porco. A expectativa é ultrapassar os 5 milhões de toneladas. Tem mais gente apostando na produção de porco ou os mesmos produtores resolveram aumentar a produção? Sim, são os mesmos produtores que estão crescendo, os produtores foram resilientes durante a pandemia. A situação da suinocultura foi muito pesada nos últimos 3 anos. Com o aumento do custo do milho, do farelo de soja, foi difícil, mas os nossos produtores mantiveram a oferta de comida na mesa dos brasileiros. A gente cresceu de 15 quilos per capita agora para 18 quilos per capita, quase 20 per capita ano. Então, mas essas empresas estão ampliando
São empresas que já têm lá, têm novos projetos, mas são empresas atuais, junto com os produtores atuais, na sua maioria através da integração, mas também a produtores independentes, que mantiveram o volume e agora voltou a crescer um pouquinho. A que se deve esse maior consumo per capita, quer dizer, por pessoa, por ano no Brasil? Essa média aumentou por conta de preço, por conta de gosto? O que foi? Vários fatores. Começamos pelo fato da pandemia, quando você teve uma dificuldade econômica das pessoas, uma diminuição, um aumento muito grande da carne bovina, e a carne suína foi uma alternativa positiva, como também foi o ovo, como foi o frango. Mas a carne suína, então, começou a entrar mais no gosto brasileiro, o preço, infelizmente, ficou baixo, porque aumentou a oferta, mas o brasileiro também descobriu a carne suína como uma carne que pode substituir vários pratos, começou a incluir mais, às vezes até por uma questão do consumo. Lá na pandemia, ela foi muito puxada pelo fator econômico, mas agora a gente começa a verificar que isso se transformou em um hábito alimentar. O brasileiro já acostumou a colocar a carne suína, como, por exemplo, um exemplo bem simples, Giovana, fazer um estrogonofe com carne suína, filezinho suíno. Em vez de usar a carne de boi ou a carne de frango, também pega um filé suíno e faz, é uma substituição e que equilibra e o valor é adequado. Então, foi uma série de fatores, o principal deles foi a oferta. O produtor de carne suína não deixou faltar carne suína na mesa do brasileiro, aliás, aumentou a oferta durante a pandemia. E isso acabou transformando um hábito de alimentação do nosso brasileiro. E o preço, né, o valor pago pelo porco diminuiu 6% no Brasil. Isso tem relação com a produção que está maior ou até com a alimentação desses porcos que devem, os grãos, né, tão mais baratos também? Os grãos estão mais baratos, mas ainda há um resquício de grãos comprados que com preços mais caros. Mas ele ajuda um pouco. Há também um problema de oferta, e aí, nesse caso da diminuição do preço da carne suína no mercado interno, tem um pouco da diminuição da capacidade econômica da população no primeiro semestre desse ano. A gente espera que isso agora, após a retomada, consiga manter e devolver. O suíno não está ganhando dinheiro, digamos assim. O produtor de suíno hoje, ele tem dificuldades porque o preço do milho e do soja, apesar de baixar, ele ainda mantém uma média que é custo de produção bastante alto. A gente precisa adequar isso para que tenha equilíbrio. Mas é uma alternativa boa. Ele vai continuar nesses patamares de preço para você poder remunerar e o brasileiro não deixar de comer proteína, que é uma coisa essencial para a sua saúde. O Ricardo, e você acha que tem espaço para crescer mais esse número que você citou aí, de 20 quilos em média de pessoa que consome carne de porco? Sim, sem dúvida. O mundo inteiro consome mais de 20 quilos per capita ano. A Europa é a carne principal. A carne mais consumida no mundo, Giovana, é a carne suína. Mais que boi, mais que frango, mais que peixe. É a carne mais consumida na Ásia, especialmente, e há um espaço para a gente colocar exatamente para que quando o brasileiro começa a perceber que eu posso variar a proteína. Um dia uma carne bovina, um dia uma carne de frango, um dia um peixe, um dia o suíno também, e todos em igualdade de condição e sabor. No ano passado, voltando à questão da exportação, né? O Brasil estava em quarto lugar no ranking de países que produziam carne de porco, né? Estamos muito atrás desses outros países. Quais são eles? Não, bem, no caso da produção, nós estamos bastante distantes em termos de produção. O maior produtor mundial é a China, com 55 milhões de toneladas, seguido da Europa, com 24 milhões, e dos Estados Unidos, com 12 milhões. Aí o Brasil é o quarto maior produtor, que vai chegar nos 5 milhões. Mas quando passa para exportação, o Brasil também é o quarto maior exportador, atrás do Canadá. Só que estamos perto do Canadá. O Brasil, esse ano, deve exportar próximo de 1 milhão e 200 mil toneladas, e o Canadá está diminuindo a sua exportação, baixando para perto de 1 milhão e 300. Os maiores exportadores são a Europa, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, nós estamos próximos de ultrapassar o Canadá. Talvez aí, em 3 ou 4 anos, a gente possa passar a ser o terceiro maior exportador de carne suína do mundo, mas na produção continuaremos como o quarto maior produtor, a tudo correr bem como está agora. E para isso, quais são as necessidades de quem produz? De quem produz, a necessidade é que a gente tenha matérias estruturantes de sustentabilidade do negócio, como, por exemplo, milho com boa oferta, farelo de soja, tem a logística, que é uma coisa que impacta muito no custo. A gente tem que mudar algumas coisas simples também, como, por exemplo, o imposto de importação do polietileno e do polipropileno.
as embalagens plásticas. Quando comparados com os nossos concorrentes, como Estados Unidos e Europa, a embalagem plástica que eles usam para vender a carne é muito mais barata que a nossa, porque nós temos uma grande tarifa para importação desse preço. É um preço que impacta muito e assim por diante. Mas nós estamos prontos para seguir crescendo. A nossa produção, ela tem a mesma qualidade das melhores produções do mundo. O Brasil não perde nada para ninguém. Nossa produção de carne suína é muito boa, muito segura. O Brasil é livre, inclusive, da tal peste suína africana. O Brasil tem bom status sanitário e boa capacidade de produção. Então, nós estamos prontos para seguir crescendo como o mundo deve requerer agora nos próximos anos. Qual que é a posição da associação em relação à reforma tributária? Nós apoiamos a reforma tributária no sentido que precisa simplificar, desobstruir caminhos, precisa melhorar esse padrão de tributação brasileiro. Mais de 170 países já estão no IVA e a gente teve, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, um trabalho bastante forte do agronegócio para que a gente tivesse uma desoneração da folha de pagamento e a desoneração da cesta básica. Esses dois elementos, sem ter tributação nas exportações, nos dão condições de ter igualdade de competição no futuro. Por isso a gente apoia que a reforma tributária siga, seja aprovada, destrave negócios, possibilite investimentos e, acima de tudo, dê mais competitividade para o nosso setor. A gente investe muito esforço e dinheiro para calcular qual é o imposto que eu tenho que pagar aqui no Brasil. Quando a gente vem uma reforma que simplifica, e é nesse caso a reforma foi mantida a desoneração da folha de pagamento, que é outro ponto importante para os nossos setores, especialmente suinocultura e avicultura, que emprega muita gente, tendo a desoneração da folha de pagamento, tendo a desoneração das exportações e a desoneração da cesta básica para que a população possa ter acesso ao alimento barato, a gente é a favor de que a reforma vá para frente. A suinocultura gera muitos empregos no Brasil? Aqui na BPA, nas carnes de aves, suínos e ovos, a gente tem uma cadeia de 4 milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente e mais de 500 mil trabalhadores em fábrica. Quando a gente vai para a suinocultura especificamente, a gente calcula mais ou menos em 1 milhão de pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente e mais de 150 mil trabalhadores de chão de fábrica. Isso é muito importante. Nos nossos setores, nós hoje temos 20 mil vagas abertas de emprego nas cidades do interior, levando renda para aqueles pequenos municípios que têm a produção da suinocultura e da avicultura. Isso é muito importante. Então, a gente está pedindo para o governo manter essas situações de competitividade para que tenhamos políticas através do financiamento no Plano Safra, através do financiamento de investimento para que a suinocultura possa continuar a crescer. Você tem que fazer atualizações de equipamentos, melhorar os equipamentos, inserir internet, inserir energia solar, inserir biodigestão para dar mais sustentabilidade na nossa carne suína que vai para a mesa todo dia, a gente precisa ter essas políticas. Mas a gente vê hoje uma possibilidade de crescimento e, junto com o crescimento da suinocultura, cresce sim a possibilidade de emprego. Volto a dizer, a política da desoneração da folha de pagamento, que está na reforma tributária e hoje tem lei em andamento no Congresso, é muito importante para a gente manter esse emprego na suinocultura, na avicultura e, mais do que tudo, com reflexo na mesa do consumidor. Comida barata, suíno e frango mais barato para o consumidor, se você mantiver essa política de desoneração da folha de pagamento para que você possa criar mais empregos e levar renda para o campo. Ricardo, sobre a tecnologia no campo que eu cheguei a comentar aqui com todos. A inteligência artificial já tem sido uma realidade para vocês? O que tem sido feito no campo? Bem, nós estamos trabalhando com modernização no campo. Primeiro, a gente tem pilares que são essenciais para nós, que é o bem-estar animal e o bem-estar das pessoas que trabalham. E quando eu falo em bem-estar das pessoas que estão trabalhando, tanto no campo, na fazenda que produz, como também nas fábricas, precisa ter tecnologia. A tecnologia vem para facilitar a vida do ser humano. E quando eu tenho lá a inteligência artificial fazendo cálculos, usando algoritmos que possam dar um melhor aproveitamento, calculando, inclusive, a gente tem nas nossas plantas frigoríficas, cálculos de como eu vou fazer, qual é o corte que eu faço, o que eu estou perdendo, a afiação da faca quando corta, se isso faz perder mais ou menos produto, isso tudo se revela, ao final, em sustentabilidade. Quando eu tenho também a tecnologia da blockchain, montando, por exemplo, certificações sanitárias internacionais que são feitas de maneira digital. Isso melhora o tempo de emissão dos documentos e também dá mais segurança para o nosso comprador e para quem vende. Então, a tecnologia, hoje, é um elemento essencial para nós, quando buscamos o bem-estar
dos animais, a gente tem controle de temperatura das pocilgas, a gente tem controle de datas, de quantidade de ração, controle de água que vai, e todos esses elementos são planificados para que a gente controle e que a comida continue a ser muito segura, mas, acima de tudo, muito saborosa na mesa do nosso brasileiro. Ricardo, e no começo do programa você estava falando sobre a exportação, sobre a viagem que você fez, né, com o Ministério da Agricultura. Vale reforçar aqui a característica que nós temos de sanidade da nossa carne, né, o quão ela é sanitariamente aceita pelos outros países. Existe mais alguma coisa que vocês também estejam fazendo a respeito, quer dizer, preocupados em melhorar ainda mais isso? Sim, nós temos junto com a Apex Brasil a página Brazilian Pork, que ela está não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Vendemos para mais de 93 mercados, onde a gente leva esses atributos. O atributo da sanidade, da biossegurança da produção, porque são produções que não estão sujeitas a doenças, porque para entrar dentro de uma pocilga ou dentro de uma criação, de uma creche de suínos, você tem que ter uma série, tomar banho, ter que desinfecção e assim por diante. Nós estamos levando, além disso, o atributo da sustentabilidade. Nossa produção suína tem muita sustentabilidade. E agora a gente está com um programa de inserir mais biodigestores, fazendo com que os dejetos dos suínos possam se transformar em energia. E aí essa energia, ela vira energia e também adubo orgânico para que você possa colocar no milho, que depois o suíno vai comer, criando uma economia circular que é positiva para todo mundo. Nós estamos mostrando ao mundo que a gente tem água, tem clima, tem capacidade, tem grãos, mas, acima de tudo, tem um povo vocacionado a produzir alimentos com cuidado e carinho, trazendo um resultado que é uma carne suína muito saborosa. Não é à toa que a carne suína é a carne mais consumida do mundo. E é isso que a gente quer levar lá fora, dizendo que o Brasil está no nível de qualidade das melhores produções mundiais. Ô, Ricardo, no ano passado, só voltando aqui, o destino da produção ficou em 78% para o mercado interno, né, da produção de carne de porco, e 22% para exportação. Essa proporção deve continuar nesse ano ou existe uma outra expectativa? Deve continuar nesse ano crescendo um pouquinho mais a exportação, talvez chegando aí a 23%, 24%. A gente cresce para uma exportação que deve chegar na casa de 1.200.000 dentro de uma produção entre 5.100.000 e 5.150.000. Então, isso deve melhorar um pouco esse perfil, de acordo com alguns países que a gente está tentando abrir. Como esse ano, o governo brasileiro abriu a carne suína para vender para o México, e no ano passado havíamos abrido para o Canadá. Tendo esses novos destinos, e se a gente conseguir ampliar a exportação de carne suína do Rio Grande do Sul e do Paraná para estados que hoje só aceitam carne de Santa Catarina, porque eles serão reconhecidos livres de aftosa sem vacinação, e que de fato já são, isso vai dar um push muito grande na exportação. Mas lembrando, nós crescemos a exportação, ela pode crescer mais com relação a esse percentual, mas todos os anos a produção de carne suína foi maior da oferta no mercado interno. Nós crescemos a exportação, mas não deixamos faltar comida para o brasileiro. Cresceu também a oferta no mercado interno e acho que isso é o que vai se repetir esse ano também. Agora, em relação aos ovos, né? Porque você fala de tudo, né? Em relação à Sim, produção de ovos, como está no Brasil e qual que é a expectativa desse ano, para este ano, por favor? a expectativa é positiva e eu vou fazer uma brincadeira. Nós produzimos 1.350 ovos por segundo. Agora já são 2.700. Quando termina de falar, já dobrou. São mais de 52 bilhões de ovos produzidos. Há um pequeno crescimento. O brasileiro está consumindo mais de 240 ovos per capita ano. E a exportação cresce a casa de 1.000 e tantos por cento. Ela está começando a crescer muito porque teve influenza aviária em vários países e o Japão, a Taiwan, que foram mercados que começaram a comprar muito, estão levando, fazendo com o crescimento da exportação. A exportação de ovos é menor do que 1% do que se produz, 99% fica para o brasileiro, mas cresce também. Então, nós vamos ter um bom desempenho nas exportações de ovos desse ano, como de suíno e como de frango. Todas elas vão crescer. Mas no mercado interno também vamos crescer a oferta de mercado interno de ovos para manter a comida na mesa dos brasileiros. E esse ano, o clima está ajudando nas produções de proteína? Está ajudando e está ajudando também na produção de proteína vegetal. Vamos ter uma bela safra de milho, o produtor plantou, essa parceria entre produção de milho e transformação em proteína animal, a gente vai ter muita oferta, vai conseguir exportar, vai ter milho para etanol, milho para a leite, para bovinocultura, de confinamento, mas para suinocultura e para avicultura vai ter milho. Então, o tempo está ajudando e esse clima
nós temos situações muito controladas. Quando você vai para dentro de um aviário, de uma pocilga de produção de suínos, você tem temperaturas controladas e mantidas para que não haja sofrimento e que tenha bem-estar animal. Então, o tempo está bom, seguindo assim uma safra boa, significa ter boa produção de proteínas também. E qual que é a expectativa para o futuro da associação e também para os produtores de suinocultura? A expectativa é positiva. Quando a gente anda o mundo inteiro, e eu viajo aí, já viajei mais de 60 países, em média dou 5 voltas ao mundo por ano, vendendo e mostrando a qualidade dos nossos produtos, a gente vê que os demais países, muitos deles têm gargalos e têm protecionismo porque têm medo do Brasil, porque a gente tem uma capacidade de crescimento. As expectativas são que o mundo cresça no seu consumo de proteínas e o Brasil seja cada vez mais chamado para ajudar na segurança alimentar desses países. Tanto na avicultura como na suinocultura, a gente deve crescer nas exportações, às vezes um pouco menos do que o ano anterior, mas continuará crescendo, porque o Brasil está sendo visto pelo mundo como um grande repositório de alimentos e de recursos naturais para ajudar na segurança alimentar do planeta. Muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos, pelas explicações, Ricardo, mais uma vez aqui no JR Agro. Obrigado, Giovana. Um abraço a você e que Deus proteja todas as nossas famílias, nos dando saúde, fé e, acima de tudo, podendo celebrar com muita carne suína, que foi o objeto da nossa entrevista aqui no dia a dia do prato, nos churrascos, mas, acima de tudo, sabendo que ao consumir uma carne dessas, a gente tem nutrientes essenciais e muito sabor na mesa. É verdade. Muito obrigada. O JR Agro tem um novo episódio disponível sempre sexta-feira, 7h30 nas plataformas digitais da Record TV. Você também pode ouvir a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Obrigada também pela sua companhia. Até a próxima.